de certa forma. Quando eu estou falando da minha fé, eu estou pregando. É. Só que existe a diferença. Deus pediu para eu ser diferente, não para eu ser chato. Então, pois é. Você entendeu? Tem uma diferença entre ser diferente e ser chato. Porque quando você é diferente, mas de um jeito legal, ó, se ele chegou aqui, tem bebida ali, tem um barman, e você já falou assim, tem bebida não alcoólica, quer dizer, ficou registrado para você que eu não bebo. Mas não foi de um jeito enjoado. Se fosse de um jeito enjoado, você não me chamava aqui de novo. Verdade, não. Você tá entendendo? Tem nada a ver. E o maior BO que deu, Rato, da outra vez que eu vi aqui, foi que eu falei uma frase, cara, que deu um BO, porque eu falei o seguinte, o céu que eu acredito, eu abro espaço para encontrar um ateu ali. Pô, cara, mas teve uns crentes que me encheram para assim, pô, calma, porque tem que aceitar Jesus como salvador pessoal. Meu irmão, eu sei disso. Mas a questão que eu quero levar é o seguinte, quem me garante que aquele ateu é ateu porque ele realmente está rejeitando Deus ou ele está rejeitando a caricatura de Deus que eu apresentei para ele? É isso que eu ia te perguntar. Exatamente. Eu só tô escutando. Quem sou eu para julgar? Assim, é lógico, pela Bíblia, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Eu sei disso. Porque, tipo... Mas, pô, eu não posso julgar ninguém. Qual é a definição real do ateu? Por exemplo, ateu é aquele que não acredita em Jesus Cristo ou em alguma religião? Ou ateu é... Então, é interpretação. É interpretação. Eu vou falar, no meu caso, será que eu sou ateu? Tipo, não é porque eu não acredite na figura de Jesus Cristo, mas eu acredito que tem alguma coisa. Aham. Até se duvidar o ar que a gente respira... Valeu, viu? Aí, galera, ó, sem álcool, viu? Aí, ó. Pô, cadê o Pessoal meu? não fala, porra, tem que falar do Flow e encheu a cara. Eu não ganhei a camisa da Insider. É que pra você tem que basicamente dizer pra ele o que você quer. Algo sem álcool. Ah, ó, já converti um. Já converti um. Não, mas aí, viu, cara, eu não bebo desde nunca. Eu acho que eu Aliás, nunca bebi. antes, só vou falar uma coisa. Tem uma frase do rabino Harold Kushner, que ele diz o seguinte, se um homem não sabe rir de uma boa piada, desconfie da religião dele. Desconfia. E quando ele não tem religião? Aí, Aí, né? meu irmão. Pior ainda. Mas pode continuar que eu te Mas interrompi. então, o meu raciocínio é... Eu acredito que, tipo, até o ar que a gente respira pode ser Deus. Tem alguma coisa, entendeu? O panteísmo, por exemplo, vai para essa área. Mas é o que eu acredito. Eu acredito que tem alguma coisa, mas eu nunca fui tocado significativamente. Você estava falando sobre o lance de publicidade e até a própria religião. Pô, o que acontece? A religião, ela para mim, ela é emocional. Ela toca no ser humano de verdade. E eu já fui um cara que fui para a igreja. Eu me senti tocado nesse sentido, porque é realmente emocionante. A palavra de Jesus Cristo, pra mim, é emocionante. É forte. É forte, cara. Você realmente fica, caraca. Não fica? Quando eu peguei a Bíblia pra ler, eu fiquei. Entendeu? Então, é isso. Por que eu não posso ir pro céu também? Só porque eu não acredito em Jesus Cristo de fato? Mas eu acredito em alguma coisa. Eu só não sei o que eu acredito. Eu vou te... É aí onde eu fico perdido. É sério. Não, claro, Eu já você tá entrei sendo numa honesto. linha de pensamento nesse sentido de, tipo, tem coisas que são inexplicáveis. E a gente, na religião, chama de milagre. Eu gosto de falar que é algo que a gente não consegue explicar. Que pode ser milagre. Pra mim, tanto faz, entendeu? Mas eu não consigo explicar. Eu não consigo explicar, às vezes, uma pessoa que está com câncer terminal, que começou a ir à igreja e foi curada daquele câncer. Eu, sinceramente, não consigo. Não consigo explicar. E nem a ciência consegue explicar. Mas a religião consegue explicar? Também não. Também não. Entendeu? Mas fala que foi obra de Deus. Sim. Aí a gente tem que tomar cuidado porque nos acusam de falar do Deus das lacunas. Quando não explica, fala que é Deus. Né? Mas, do outro lado, o cara, quando não explica, fala que não é Deus. Eu vou entrar nessa questão do Deus das lacunas e vou responder o seu ponto aí de se eu posso ir para o céu. Qual que é a acusação? Nós temos vários. David Hume acusava o cristianismo dessa questão do Deus das lacunas. Bertrand Russell, que foi um filósofo também ateu, antirreligioso, falava disso também. Fala de Deus das lacunas até para explicar o surgimento das religiões. Exatamente. Agora, só que a gente tem que entender uma coisa. Será que é Deus das lacunas? Vejam bem, essa bebida chegou até aqui. Aliás, está muito gostosa, viu? A Laura que escolheu, viu? Olha lá, muito boa. Só que eu não sei o nome dele, do barman que fez. E vamos supor que ele não estivesse... Eu estou olhando ele aqui, o pessoal de casa não está vendo, ele está bem atrás da câmera ali. Mas se eu não estivesse vendo, a bebida chegou aqui, é uma questão de lógica, alguém fez. Alguém fez. Mesmo que eu saia daqui sem ver o cara, falo, pô, alguém fez essa bebida muito legal. Acreditar que essa bebida surgiu
no passe de mágica, isso para mim que é ridículo, foge à regra. Aí, o que acontece? O ateu fala o seguinte, não, quando você não encontra uma causa para o surgimento dessa bebida, você fala que alguém fez. Esse alguém é alguém das lacunas. Não, não é alguém das lacunas, é alguém da lógica. Do nada, nada se faz. Então, quando eu falo assim, alguém fez essa bebida, eu estou apenas seguindo a lógica. Quando o outro, para negar a existência desse alguém, fala, não, essa bebida aqui foi o seguinte, houve uma tempestade de moléculas que se juntaram acidentalmente numa hipótese absurda, e aí montaram a bebida aqui geladinha do jeito que você quer. Pô, caramba, isso aí pra mim que esse é que é o ateísmo das lacunas. Você é tão difícil acreditar que alguém fez isso aqui que o cara inventa uma causa para essa bebida muito mais complicada, chata e ilógica do que simplesmente falar, pô, o barman fez. Qual o problema? Mas você viu o barman? Não, não vi. Você sabe o nome dele? Não. Mas pela lógica, um barman fez, porque a bebida não se faz sozinha. O universo teve que ter alguém que fez. Mas aí é falta de conhecimento. Ó, o que acontece? Vamos voltar um pouquinho atrás. Antigamente, no surgimento da pólvora, ninguém sabia o que era pólvora. Uhum. Então, chamava aqueles de magos e bruxos que usavam a explosão das pólvora. No caso, se não me engano, era o povo chinês que descobriu a pólvora. Tô viajando aqui agora. Não, parece que sim. Então, a informação que eu tenho são os chineses sim, mesmo. Mas assim, o Oriente Médio não sabia o que era pólvora. Quando começou a surgir pólvora lá, todo mundo achava que aquilo ali era bruxaria, aquilo ali era alguma coisa. Por quê? Porque não sabia explicar. Vamos dizer que futuramente existe uma tecnologia que vai guardar um log e vai saber exatamente de onde veio cada coisa disso daqui. E quando eu falo cada coisa, é a água que fez o gelo, é uma matéria-prima do vidro, é a matéria-prima, de onde saiu isso daqui, qual árvore, quando é que ela nasceu, isso tudo. Então, é falta de conhecimento. A ignorância, às vezes, pode ser uma dádiva. Pô. A gente só tem que entender que tanto eu, quanto o Igor, quanto qualquer um aqui na sala, ainda é ignorante nesse sentido. Não, com certeza. Entendeu? Agora, a gente tem que tomar cuidado com uma coisa. Em primeiro lugar, quando você trabalha com método científico, tem o que é a hipótese de trabalho e o que é especulação gratuita. Uhum. A hipótese de trabalho é a seguinte, pelas evidências que eu tenho hoje, dá para construir tal hipótese de trabalho. Tudo indica que. Então tem uma lógica. Eu não tenho a resposta final, mas tudo indica que. Né? É o caso, por exemplo, do presente que a gente ganhou aí dos chineses, né? Apesar de tudo que falam, uns são contra, outros são a favor, mas toda hipótese diz que o melhor, por enquanto, é a vacina. Verdade. Né? Pode ser que amanhã descubram que não tem nada a ver. Não, já tá rolando aí um lance de uns remédios e tudo mais. Mas por enquanto, o que tem é a vacina. É o que a gente tem. É o que a gente tem para trabalhar. E, gente, deixando claro que isso é só um exemplo. O tema não é esse. Tá. Né? Não vamos tornar o exemplo o tema. Porque eu sei que eu falar isso é uma coisa, né? A pessoa ficou aqui tem uma certa tendência para tornar o exemplo o tema. Exatamente. Então, o que acontece? Mas eu, para poder tirar essa hipótese e trabalhar com outra, eu tenho que ter evidências mais concretas. Até que essas apareçam, eu tenho que trabalhar com isso aqui. Então, até que surja alguma evidência mais forte que hoje não há, vida provém de vida. Até que exista uma evidência mais profunda que me faça mudar de conceito, até hoje... Também acho, né? Porque... Não, mas para muitas pessoas, isso assim, o céu vai ser só ele... e os dele. Tem até uma sketch do Porta do Fundos que, tipo, é famosíssima. Que é o cara falando assim, cheguei aqui, aí tem um Deus que fala... Tem um Deus lá. Então, tu não vai pro céu. Tu não vai pro céu. Porque, eu quero o verdadeiro Deus, quero lá de uma ilhazinha de não sei onde. É muito bom então, pronto, essa que o pessoal não entende. O Deus que eu acredito, ele sabe, porque Paulo, na Bíblia, Paulo fala, aqueles que não conheceram a lei, referindo-se à revelação de Deus, eles se fizeram de leis para si mesmos. E Deus os revelou. Então, assim, eu tenho que ser fiel àquilo que eu acredito de Deus. A única coisa que eu falo para você, Rato, aquele dia a gente conversou até sobre isso também, assim, se você já tem uma ideia que tem uma mente superior, comece a buscar isso. E vocês vão ver, gente, que vale a pena. Aí é igual essa bebida aqui. Gente, galera, de novo, cara, eu vou querer mais um. Esse aqui não deixa bêbado mesmo. É muito gostoso. Parece que é abacaxi, tem alguma coisa aqui. O que mais? Gengibre, mas nem parece. É bom para garganta. Só que isso aqui é tão gostoso, você está assistindo em casa, que não adianta, por mais que eu descreva para você o copo, você não vai entender.
O único jeito que você tem de ter a degustação que eu tô tendo é vindo aqui experimentando. Mas futuramente, possivelmente, vai poder entender. Exatamente. Mas depois que... Porque vai ter uma tecnologia que ele vai falar, eu quero isso daqui também. Eu penso muito no futuro. Alguém falou comigo, eu não sei se é mito, se for, vou pagar um mico no ar aqui. Mico, aqui se faz o que se paga, né? É de aplicativo de cheiro. Sim, já tem companhia de perfume, aplicativo, tem aplicativo de cheiro. Já vi, Interessante. já. Tem até a construção de um totem que você, em vez de testar a fragrância, você vai lá, aperta o botãozinho da fragrância e ela sai pra você, entendeu? Bom, existem brinquedos na Disney que fazem tudo isso daí, né? Então. Só basta. Mas aí tá ali o negócio, né? Agora, o aplicativo que você tá no celular e que você sente o aí cheiro... é um pouco... Não deve ser, Mas não deve ser nesse enquanto o celular. aplicativo não sai, Não sai. experimente, Mais ou menos aí você vai saber o que você está é. usando uma analogia para explicar como é conhecer a Deus. tua fé. Exatamente, como é conhecer a Deus. E esse conhecer a Deus não é um conhecimento interessante. Eu tenho um doutorado em teologia. E eu tenho um doutorado em arqueologia. Que, na minha opinião, a gente já conversou isso antes, é muito maluco. Só que olha que interessante. Na arqueologia eu posso falar que eu sou especialista. Em Deus, não. Percebeu? Por quê? Por quê? Porque a gente não conhece Deus Exatamente, mesmo, né? é porque ele é tão supremo. Santo Tomás de Aquino dizia que a teologia só falou do que Deus não é, porque o que ele é em essência está acima do nosso cabedal. Gente, vamos analisar um pouquinho. Mas calma aí, você é especialista na palavra de Deus. Sim, na palavra de Deus. É porque tem toda uma visão, Claro. ao meu ver, desculpa a ignorância, Não, tá inclusive, certo. de o que é mais importante nesse sentido. É as pessoas acreditarem na palavra de Deus ou acreditarem em Deus? Porque são coisas diferentes. São coisas diferentes. E tem gente que não consegue enxergar essa diferença. Mas, de repente, Deus pode ser... Eu já ouvi muita gente falar isso. Deus pode ser uma criança que tá brincando aqui na Terra, de formiguinha. E, de repente, a palavra de Deus pode ser só um livrinho que ele jogou ali. Por isso Entendeu? que eu comecei a minha fé o seguinte, questionando. Será que esse livro é a palavra de Deus mesmo? Até o seu doutorado. Doutorado é a arte de questionar. Cara. É, questionar, com certeza. Aliás, esse livro que eu vou mandar para você também aqui, O Ceticismo da Fé, o título já diz, O Ceticismo da Fé. Foi o ceticismo que me levou a crer. Você está entendendo? Por causa da lógica. Agora, uma coisa importante a ser colocada aqui, eu posso, realmente, em termos bíblicos, eu tenho um conhecimento mais técnico, porque eu leio as línguas originais da Bíblia, eu faço as escavações, a gente pode falar um pouquinho sobre isso também, que eu sei que você ia perguntar, né? A gente interrompeu. Faço as escavações, eu conheço o contexto histórico da vida de Jesus, o que estava acontecendo na época, beleza, tudo mais. Sobre o Salmo 23, que você falou, tudo, beleza. Agora, a partir do momento que, por causa desse conhecimento técnico, eu começo a me sentir superior a vocês dois aqui, e falo assim, não discuta Deus comigo não, porque eu sou especialista em Deus. Aí eu me lasquei. Porque eu estou indo errado. E muitos líderes religiosos se consideram especialistas em Deus, eles têm a chave do céu e o pessoal segue. E se aquele camarada mandar beber água do vaso, o cara bebe porque o sujeito mandou. Isso é perigoso. E se eu acredito, como acredito, no juízo final, meu amigo, eu tenho que tomar muito cuidado, porque se eu, com o conhecimento teológico que eu tenho, levar pessoas para o erro ou para a ganância ou querer tirar proveito daquilo para manipular as massas, eu vou conseguir ter um sucesso aqui. Mas o fogo depois vai cair sobre mim. Porra, e como é que é pra você? Porque assim, cara, eu tenho exatamente essa impressão de muitos líderes religiosos. Eu não vou nem falar de muitos, mas de líderes religiosos muito famosos, que arrebanham muita gente, cara. Como é que é enxergar isso daí? Como é que é olhar pra isso e perceber essa realidade, cara? Porque a sensação que eu tenho é que... E é só uma sensação, mas eu não consigo sentir muita honestidade em vários desses caras, sabe? Pelas atitudes,